Buenas tardes para América del Sur, del Centro. Buenas noches para América del Norte y para Europa. Tengo el gusto de presentar al investigador portugués João Amado, el destacado investigador y fundador de la Escuela do Brinquedo en Loureiro, Portugal, quien nos recibió el año pasado y con quien estuvimos interactuando y también conociendo la ciudad de Coimbra. Buenas noches, João, ¿cómo está usted? Ótimo, obrigado, boa noite, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui convosco, agradeço muito o vosso convite, realmente é uma forma de solidificarmos uma amizade que se começou a construir, já lá vai mais de um ano, e pronto, e através destas novas tecnologias podemos dar um abraço à distância que se calhar se não fossem esta pandemia, se calhar não teríamos pensado numa atividade destas. Mas pronto, alguma coisa bem boa do mal que é toda esta situação que estamos a viver agora. Sí, y también viendo la parte buena, estas tecnologías y esta nueva vida online nos permite así acercarnos y poder dar a conocer su prestigiosa investigación sobre juegos tradicionales y juguetes que tenemos en el museo, algunos juguetes donados por usted como Patrimonio de la Humanidad, así que lo dejo a usted con la audiencia para que nos brinde su maravillosa charla. Sim, então, boa noite mais uma vez a todos, obrigado pela presença dos que estão neste live e que faço votos para que realmente seja útil toda esta apresentação. Eu vou falar, como já disse Estela, de joguetes, vou falar em português, nós dizemos brinquedos, vou falar em português, vou tentar ser lento, de forma a que me possam compreender. Depois, na parte final, alguma dúvida ou alguma pergunta poderá ser colocada para tentar esclarecer. Como disse, falo de brinquedos tradicionais, um património da humanidade. Mais concretamente, e a professora Estela já aqui referiu, irei falar apenas de uma dimensão, de uma subcategoria, se quiserem, dos brinquedos tradicionais. E é uma categoria que nós designamos por brinquedos tradicionais populares. A escola que a professora referiu é precisamente uma escola do brinquedo tradicional popular. E é um pouco isso que vou desenvolver, portanto, distinguindo dos brinquedos tradicionais em geral. O que é que entendo por brinquedo tradicional popular? Trata-se daquele tipo de materiais, daqueles brinquedos que eram construídos, eu digo outrora, mas se calhar outrora aqui em Portugal, nos países mais desenvolvidos, ainda continuam a ser talvez, e continuam de certeza a ser produzidos, construídos pelas crianças de outras culturas e de outras sociedades também ditas menos desenvolvidas, se calhar são mais desenvolvidas do que nós pensamos. Mas, portanto, trata-se dos brinquedos que eram construídos, que eram, outrora, na Europa, construídos pelas próprias crianças. Às vezes os familiares mais velhos também contribuíam, tinham esse gozo, esse prazer de fazer coisas para os filhinhos ou para os netos. E tudo isso era normalmente feito com recurso materiais da natureza ou também a desperdícios que andavam lá por casa. Além desse aspecto que era o dos materiais que eram utilizados, natureza e desperdícios, há um outro elemento importante, que era
a tradição. Eram brinquedos que as crianças iam aprendendo nas suas gerações e iam passando depois às gerações seguintes. Portanto, trata-se de brinquedos que eram também sempre baseados nesta passagem intergeracional das memórias, dos saberes fazer e também dos saberes mais amplos em termos de tradição oral, em termos de interpretação nos contextos culturais. Do lado direito vocês têm uma imagem que mostra um brinquedo simples feito com pinha de pinheiro e com os pequeninos ramos e que dava origem a galinhas, a galinholas ou perus, ou outro tipo de materiais, de brinquedos e de animais que viessem à imaginação e à arte das crianças, porque este tipo de brinquedos era também uma forma de se expressarem artisticamente as crianças, para além de expressarem a sua própria voz, expressarem os seus sonhos de uma forma muito sensível. Neste esquema eu retomo um pouco o que disse aqui, no sentido de referir a totalidade, ou seja, a globalidade dos brinquedos tradicionais. Para além dos brinquedos tradicionais, há hoje os brinquedos eletrónicos, os brinquedos modernos, que será, digamos, uma outra categoria, mas nesta categoria dos brinquedos tradicionais nós podemos, de facto, como eu disse há pouco, distinguir os brinquedos tradicionais populares dos brinquedos tradicionais artesanais e dos brinquedos industriais, ou brinquedos tradicionais industrializados. E, de facto, os brinquedos populares aparecem, então, com esta característica de serem os brinquedos tradicionais feitos pelas próprias crianças. Esta palavra pelas faz a diferença no que se refere aos outros dois conjuntos. Os brinquedos artesanais eram feitos pelos artesãos e não pelas crianças, e eram feitos pelos artesãos para as crianças. Assim também os brinquedos industrializados, que eram feitos em série, nas fábricas, portanto na indústria do brinquedo, que teve o seu desenvolvimento a partir do século XVII, do século XVIII, muito especial tanto na Alemanha, e depois se espalhou por todo o mundo, né? Sendo hoje ainda uma das indústrias bastante importantes na economia dos diferentes países. Portanto, o que eu digo aqui é que distinguir brinquedos feitos pelas crianças dos brinquedos feitos para as crianças leva-nos a falar realmente de dois paradigmas completamente distintos em variedíssimos aspectos. Vamos só falar dos aspectos que caracterizam os brinquedos feitos pelas crianças, portanto, dos brinquedos tradicionais populares. Aqui logo o primeiro aspecto, já foi aqui referido, é este facto de se tratar de brinquedos que eram construídos pelas próprias crianças. E o construir o brinquedo, fazer o brinquedo, era já em si mesmo uma brincadeira, muitas vezes era um jogo, e que, de alguma maneira, este fazer, combinado com o ato de brincar, e de brincar com uma coisa que se conhecia tão bem porque tinha sido a própria criança a acabar de o fazer, tinha, e pode ter ainda, como eu disse, eu falo um bocado no passado, mas em muitas sociedades ainda podemos ver as crianças a fazê-lo, tinha e pode ter implicações diversas ao nível psicológico, ao nível social, ao nível cultural. E é um pouco isso que vamos também ver nos slides seguintes. Em primeiro lugar, fazer os brinquedos, construir os próprios brinquedos, exigia conhecimento das matérias-primas. Não só conhecimento, como acesso livre às mesmas. E isso era normalmente uma possibilidade que as crianças, sobretudo as rurais, tinham muito facilmente à sua mão. As crianças das cidades
Bom, em Portugal, as cidades, tirando Lisboa e Porto, eram todas cidades relativamente pequenas. Havia também muito de ruralidade à volta das cidades. Havia rios com vegetação muito fácil de agarrar, de adquirir à volta deles. Havia sempre espaços e as crianças das cidades pequenas tinham também muito acesso, de facto, a materiais da natureza, não é? Havia um engenho fantástico, uma imaginação fantástica que levava a que as crianças soubessem aproveitar tudo o que havia à sua volta, e também disse, não só da natureza como dos desperdícios. Às vezes na cidade havia mais desperdícios, mas confrontando um pouco o que se fazia na cidade e o que se fazia nas zonas rurais, havia muitos aspectos em comum. Embora muitas vezes o produto fosse muito semelhante, a arte e o engenho e a imaginação e o aproveitamento das coisas tinha características muito diferentes. Há histórias muito interessantes à volta disso. Nas duas imagens que aqui tem, são duas imagens que mostram brinquedos feitos nesta época cá na Europa, em Portugal. Estamos no outono, é já o tempo dos frutos e dos frutos silvestres. Temos do lado direito brinquedos feitos com bolotas, do lado esquerdo uma cadeira feita com castanhas. Julgo que vocês aí também conhecem. Fazer os brinquedos pela sua própria mão, fazê-los por eles próprios, exigia capacidade de observação, exigia imaginação, exigia habilidade, destreza manual, saber mexer, conhecer as ferramentas, saber mexer nelas. As crianças iam aprendendo aos poucos, portanto, à medida que cresciam, iam aprendendo, porque isso estava sempre nas lojas, nos sítios das ferramentas dos avós e dos pais, e eles brincavam com essas coisas. Do lado direito vocês têm uma imagem que tirei de um livro publicado, de um manual escolar, em Portugal, como também no Brasil, na Argentina e noutros países. As escolas, sobretudo nos finais do século XIX, a partir do século XIX, começaram realmente a ter esta produção de manuais, e que proliferavam muitos manuais, portanto, com uma certa liberdade da parte dos professores para escolherem aqueles que mais queriam. Em Portugal há realmente bastante publicação de manuais escolares para os primeiros 4 anos do ensino, na altura do ensino primário, como se dizia. Há variedíssimos manuais, sobretudo aqui os que me interessavam mais eram os ligados à leitura, ao português, à língua materna, e estes manuais tornam-se uma fonte e uma pista muito interessante para estudar este tipo de património, este tipo de temas, e tenho feito também uma pesquisa nessa pista. E aqui tem esse manual dos princípios, não tem data, mas é dos primeiros 20 anos do século XX, em que tem variedíssimos desenhos, imagens, ilustrações relacionadas com este tema, e eu escolhi esta para aqui porque mostra precisamente o José a brincar com o seu barquinho. Ele tinha-o feito ele mesmo com o seu avô. Portanto, há aqui aspectos muito interessantes. Portanto, é o José que faz, é as ferramentas que estão no chão, e é também esta participação do avô com o José. Do lado esquerdo tem um barquinho que é fácil de fazer, com uma meia noz, com uma batata, um bocadinho de batata lá dentro, um pau, uma caninha ou um palito da cozinha e uma folha a fazer de caravela. E aí temos o barco de casca de noz, tão conhecido e tão inspirador, até no domínio da poesia popular e da poesia erudita. Fazer os próprios brinquedos exigia também disponibilidade para colaborar com os outros parceiros, com os irmãos, com os vizinhos, com as crianças mais pequeninas. Portanto, os mais crescidos ensinavam os mais pequenos. A imagem do lado direito mostra muito bem uma rapariga que faz do papel, portanto recortado, um conjunto de imagens, e o encanto e a satisfação da mais pequenina.
No lado esquerdo temos uma ilustração que é célebre, não vamos aqui também referir muito, desenvolver muito, mas é tirada de um livro muito interessante da literatura infantil, mas de um clássico da literatura portuguesa, Aquilino Ribeiro, e num livro que ele escreveu para a sua neta, intitulado O Livro de Marianinha. E aí temos o Quim do feitor a olhar para o filho do feitor na quinta, absorvido a ver como ele faz um brinquedo. Fazer os próprios brinquedos exigia interiorização de significados, de regras, de normas, de práticas. Portanto, era a conversa, era o diálogo, eram as negociações, eram as interpretações que passavam de uns para os outros, muito em especial no contexto da rua, não é? Portanto, fora da escola, fora de casa. Este quadro é famoso, todos nós o conhecemos. Construir e brincar com os próprios brinquedos a partir da natureza e dos desperdícios caseiros consistia num saber fazer e desfazer. Era gerador de confiança e de autoestima. E aqui podíamos evocar muitos exemplos, quer os que vêm através das pessoas com mais idade, quer aqueles que podemos encontrar na literatura, que é um dos caminhos também muito interessante para pesquisar estas coisas. Realmente aqui podíamos falar de várias personagens que brincam, e essas personagens que brincam, muitas delas traduziam nas suas conversas, nas suas palavras, muitas vezes na própria ficção, mas era assim que eram registados, traduziam estes sentimentos de orgulho, sentimentos de satisfação, de confiança, de autoestima, por saberem fazer brinquedos. Às vezes, contrariando aquilo que era a expectativa dos professores, que queriam que eles aprendessem a ler e a escrever. Se calhar não aprendiam tanto a escrever e a ler, mas sabiam fazer brinquedos, o que lhes dava mais satisfação. Depois, há aqui também o sentimento de posse. Uma posse ligeira, perdurável, não perdurável, tão perdurável, digamos assim, como os próprios brinquedos. Aqui debaixo, do lado direito, a rapariga faz estalinhos com aquilo que aqui em Portugal chamamos a erva traqueira, portanto, que apertada em cima faz um balão, batendo em cima do punho faz trac. E é efêmero, mas era um divertimento e era também uma forma de aproximação das crianças à natureza. E aqui um contraponto entre este brinquedo, este paradigma dos brinquedos tradicionais populares e aquilo que pode acontecer no paradigma dos brinquedos para as crianças, que é o serem motivo de grande acumulação, são as prendas da época do Natal, são as prendas da época da Páscoa, são as prendas de anos, são as prendas que se passa na escola e se fica bem do exame. Portanto, há um acumular muito grande de brinquedos e hoje esta acumulação é espantosa. As crianças têm, ao fim de um ano, mais brinquedos que uma pessoa da nossa geração, com 70, com 80 anos, muitas vezes em termos de materiais e de peças que tem lá em casa. É uma acumulação muito grande. Por outro lado, este acumular de brinquedos, que acontece mais hoje do que acontecia nos meus tempos. Portanto, nos meus tempos não havia, era muito raro o brinquedo que não fosse aquele feito por nós, mas este acumular de brinquedos de hoje leva realmente ao desgaste, ao cansaço, ao abandono e muitas vezes à lixeira, não é? A tirar-se. Esta fotografia que vocês aí têm, tirei há relativamente pouco tempo, num percurso que faço numa caminhada matinal, e fui dar com esta tragédia, com esta aberração, com este crime ambiental de atirarem o lixo para a floresta, e no meio do lixo lá estavam estas bonecas que eu tentei depois individualizar nas duas fotografias que estão atrás. Bonecas e carros, portanto é um pouco o que acontece a estes materiais quando realmente as pessoas também não têm o civismo que deviam ter, porque estes materiais até podiam servir para as crianças que hoje têm pouca possibilidade de os adquirir. Quando falamos de brinquedos tradicionais populares, referimos, portanto, também à miniaturização do mundo dos adultos. Esta ideia da miniaturização do mundo dos adultos é o que acontece com todos os brinquedos. Os brinquedos todos, sejam eles
populares, artesanais ou industriais ou outros, são miniaturizações do mundo dos adultos. Só que, neste caso, realmente trata-se de miniaturização que é representada, que é feita, que é produzida, que tem como autoria as crianças. E, por outro lado, como dissemos, a natureza. A imagem que vocês têm ao lado é muito significativa, a imagem de entre 1840 e 1917, é a pequena logista, vê-se uma balança feita dá a impressão de duas metades de coco, não é? E o divertimento que estas meninas têm, e aí representado também nessa imagem. Podemos também ver nestes brinquedos uma das mais antigas formas das crianças fazerem ouvir a sua voz e expressarem sensorialmente os seus sonhos, emprestando-lhes corpo e alma. E não é por acaso que eu escolho esta imagem, porque é uma imagem de um vaso grego do século V a.C., que mostra um garoto a cavalgar num pau. É o brinquedo, um dos brinquedos mais antigos, é uma representação icónica, iconográfica de um brinquedo que a gente ainda hoje vê nas crianças com 2, 3 anos a cavalgarem em cima de uma vassoura, na bengala do avô ou realmente de outra peça que ande lá por casa. É um brinquedo simplicíssimo e um brinquedo que tem a ver com a nossa própria história em termos de humanidade. Quando queremos falar destes brinquedos como um património da humanidade, não estamos a falar de coisas que nasceram, que caíram do céu há poucos dias. Elas têm a ver com qualquer coisa que é nosso, em termos de formação da espécie, em termos de realmente de humanidade como algo que nos distingue dos outros seres vivos. Apesar de todos os entraves e dificuldades para manter a sua memória, e isso é realmente, há variedíssimos entraves, há variedíssimas razões para que esta memória seja perdida, podemos considerá-los como um património das infâncias de todo o mundo e, acima de tudo, como um verdadeiro património da humanidade. Era um dos aspectos a que queria chegar. Tais considerações justificam que eu, há 40 anos, faz agora neste ano letivo, precisamente 40 anos, que desde essa época nunca mais deixei de ter este tema como um tema que era, se quiserem, como eu digo e costumo dizer, que era uma espécie a minha maneira de fazer poesia. Não sei fazer poesia com rima, não sei fazer poesia, aquela poesia que a gente diga isto é mesmo um poema, mas realmente tenho-me dedicado a este tema como se fosse a minha maneira de fazer poesia. E como eu disse, faz agora 40 anos, precisamente no ano letivo de 1980-1981, que fiz com um conjunto de alunos, na altura dava aulas no secundário, a primeira experiência, a primeira atividade, a primeira iniciativa em torno destes temas. Deu origem a um artiguinho publicado nessa revista O Professor, que saiu já só depois em 1982, e o título da exposição que fiz com estes alunos era, portanto, esse que está aí na capa, O Brinquedo do Pé Descalço, do menino que não tem sapatos, não é? Do pé descalço. Bom, eu realmente falo nisto com esta experiência, com este acumular de saberes que fui fazendo ao longo destes 40 anos, mas de facto tem sido também uma observação da minha parte e tem sido um recorrer também a muitos que por esse mundo fora vão escrevendo, vão investigando e vão ensinando. E tenho aí várias referências bibliográficas de autores brasileiros, italianos, belgas, galegos, franceses, americanos. Portanto, em todo o lado se encontram parceiros, que é o caso também do Museu do Joguete Étnico, ou do Museu Étnico da Stella e de Marido e toda a equipa desse museu. Portanto, também são parceiros nesta investigação com quem a gente todos os dias vai aprendendo. Desde há muito que venho também trabalhando com isto realmente como um património
um património cultural riquíssimo, antiquíssimo e sem fronteiras, é universal. Muitas destas peças, das peças que nós podemos referir como brinquedos tradicionais populares, encontram-se em todo o mundo e muitas delas vêm de épocas remotas. Na imagem de cima vocês podem ver um peão, não sei como é que se diz em espanhol, mas estão a ver, portanto um peão, e aqui tem um peão guarani, que é precisamente uma oferta da Stella quando esteve connosco, o museu, portanto uma piorra guarani, que é precisamente a mesma coisa que vem na imagem do século V a.C., no braço ao lado deste miúdo. E hoje, também aqui, como falámos há pouco, pedimos fazer um peão de bolotas, precisamente as piorras das bolotas, portanto, que são simplesmente aproveitar os frutos da época. Esta minha pesquisa ao longo de 40 anos tem tido vários caminhos, vários percursos, e já aqui referi um deles, tem sido abordar a memória, as recordações, sobretudo das pessoas com mais idade. Eu julgo que as pessoas até aos anos 60 conseguiram e ainda brincaram com este tipo de materiais, com este tipo de brinquedos, fizeram estes jogos e estas brincadeiras a partir destes elementos da natureza. A partir dos anos 60 o mundo mudou, sobretudo no Ocidente, e tudo isto foi esquecido, abandonado e pouco conhecido. E temos então aí os brinquedos à luz da epistemologia da saudade, ou seja, na tentativa de procurar a memória e a saudade das pessoas mais idosas. É uma pista que tenho percorrido e que toda a gente percorre também nesse sentido. A outra pista é, como também disse há pouco, o recurso à própria bibliografia. Há a bibliografia portuguesa mais antiga. Os primeiros 3 livros que estão em cima são o primeiro, Jogos e Rimas, dos finais do século passado, 1889, embora ali esteja um facsímile de 1915, Botânica Recreativa de 1910, o outro é de 1918, e depois variedíssima bibliografia mais antiga ou menos antiga, de outras partes do mundo também, Galiza, Brasil e vários. Argentina, também tenho obras mais em DVD deixadas por Stella Matos. Depois, também já falei nesta pista, a pista que tem como título Personagens que Brincam, a literatura como fonte. É um domínio interessantíssimo, até porque nós gostamos de ler e na leitura, portanto, destas obras que são da literatura infantil-juvenil ou da literatura para adultos, no caso aqui praticamente é tudo literatura para adultos, talvez Constantino é para adultos e para jovens, mas são obras importantes da literatura portuguesa. Penso que isso acontece com a literatura de todos os outros países, né? E que pode realmente ser uma pista muito interessante para a investigação, quer porque os autores consagram estas memórias, quer porque as consagram e sublimam na arte literária, quer porque se tornam também registros históricos muito importantes para o conhecimento da história destes objetos. Depois, as representações de atividades nas cartilhas e manuais escolares, já também tinha aqui referido, a imagem é interessantíssima porque é uma cartilha dos princípios da primeira década do século XX em Portugal, e que faz várias representações das crianças, utilizando também os seus brinquedos. E aqui temos o rapaz a andar com um arco, a letra a palavra águia e a palavra árvore, portanto tudo isto associado ao mesmo som. Depois, a iconografia, e aqui podíamos pensar que realmente a marca importante desta pista é constituído por este fantástico quadro dos Jogos Infantis de Bruegel, pintado em 1560, onde nós, para além dos jogos, podemos identificar uma imensidão de brinquedos que passaram provavelmente já da época clássica, pela Idade Média, e aqui estamos numa obra da Renascença, mas do princípio do Renascimento,
e que, de alguma maneira, traduz toda uma tradição que vem de séculos. Neste trabalho de pesquisa, tenho publicado variedíssimos artigos, já algumas dezenas já de artigos dispersos por aqui e por lá, artigos, capítulos de livros, e publiquei só 2 livros. Este livro que aí tem, Universo dos Brinquedos Populares, com uma edição de 2002 e com uma edição depois de 2007. É interessante que hoje mesmo, esta manhã, foi lançado o segundo livro, que é este que vocês têm a imagem, Brinquedos Tradicionais Populares, Património e Memórias da Infância. Neste segundo livro, tentei fazer uma recolha de artigos, de capítulos e artigos dispersos, e tentei fazer, portanto, essa recolha com penso que 13 capítulos, portanto, é um livro que foi editado pela Escola do Brinquedo Tradicional, pela Associação Desportiva e Recreativa do Loureiro, que é quem suporta a Escola do Brinquedo. É digamos, uma forma de também podermos angariar alguns apoios financeiros para o desenvolvimento da escola, que vamos falar daqui um pouco. O livro primeiro, portanto, publicado em 2002, depois em 2007, tem por título Universo dos Brinquedos Populares. Nesse livro, cada capítulo corresponde a uma constelação, portanto, divide o universo em 13 constelações. Não vamos aqui referi-las todas, mas adornos e adereços, brinquedos sonoros e musicais, transportes, armas, quebra-cabeças, fantasias, culinária infantil é o último. Na escola, nós temos estas constelações, digamos, servem-nos também para uma organização museológica. Tentamos realmente agrupar a diversidade de brinquedos nessas 13 constelações. E sempre com esta tentativa de associarmos, por um lado, o objeto e, por outro lado, a alma desse objeto. A alma desse objeto é a iconografia que o representa, é a literatura que fala dele, é também, se possível, as memórias, as histórias que os visitantes possam vir a contar em torno deles. Em cada um destes quadros, de alguma forma, também podemos ver as pistas que percorremos. Neste caso, a iconografia, os manuais escolares, este, portanto, é do livro único do tempo do Estado Novo, portanto, que acabou com a proliferação de livros para passar a ser simplesmente um livro único. Aqui um quadro do Jerónimo Bosch, em que mostra o menino Jesus a andar com uma andadeira, a aprender a andar, portanto, aqui também uma função, digamos, pedagógica e mais do que isso aqui, e também com uma caravela, portanto, virar ao vento, vira-vento. Depois, um texto literário de um autor que é bastante conhecido, penso no Brasil, Ferreira de Castro, precisamente numa obra que se chama Imigrantes, mas um autor português. Não vamos falar destas constelações todas, não podemos. Vou tentar agora ser mais breve, porque já estou na meia hora. E vou só referir 3 brinquedos, se calhar vocês conhecem, e dizer, portanto, como podemos falar deles, realmente só por si, sem falar nas constelações, falar numa estrela, muito concretamente, ou em 13 estrelas, muito concretamente, para verem. Penso que a primeira, julgo que vocês talvez devem haver cerejas, com certeza, na Argentina, e outros estão noutros lados, conhecem bem, os brincos de cereja. É um brinquedo, portanto, no fundo, era uma brincadeira com um material, com um fruto. Não se fazia mais nada senão aproveitar o facto de ter umas galinhas, punha-se nas orelhas. E é altamente inspirador, não só das próprias crianças que imaginavam muitas coisas com os seus brincos nas orelhas, como também inspirador. Eu vou pôr aqui a tocar mais 10 minutos para mim mesmo. Como inspirador de artistas e como inspirador de poetas. Aqui temos um poeta, Guerra Junqueira, um poeta português do século XIX, que numa das suas quadras fala precisamente da loira que tinha brincos de cerejas nas suas orelhas. Aqui quadras populares, portanto, da literatura oral,
que também se referem aos brincos para as minhas orelhas. Portanto. E também um quadro que mostra o Menino Jesus a brincar com brincos de cereja, embora aqui não os tenha colocado ainda nas orelhas. Lá os irá pôr. Outra área, portanto, também a da literatura, por exemplo, uma autora portuguesa muito conhecida, portanto, dos anos 30, com literatura infantil-juvenil, mas também literatura para adultos. Neste caso, 2 obras da literatura infantil-juvenil que tecem realmente enredos também em volta dos brincos de cereja. Portanto, os brincos de cereja são convocados para os enredos que ela cria, tanto numa obra como é a Estrela do Norte, como um que tem precisamente o título de Os Brincos de Cereja. Mas há outros autores até mais recentes e até mais antigos que utilizam até também nos títulos dos seus livros esta referência a esta brincadeira. Depois, uma outra estrela, uma espingarda, uma espingarda que é uma espingarda pacífica, só fazia barulho, dava para acordar os insonados ou para acordar aqueles que precisavam de ser bem despertos para as maldades que estão a fazer. Portanto, só barulho. Uma espingardinha de cana. Durante muito tempo julguei que este brinquedo era o mais nacional de todos. E não sei se vou conseguir fazê-lo aqui ao vivo, mas é uma coisa que se arma, como vocês estão a ver. E agora, isto tudo é uma cana, e tudo é tudo cana, e agora, porque se eu puxar o gatilho, vai fazer o tal efeito que faz lembrar uma arma. Ou seja, a parte superior da cana vai bater na parte inferior, portanto está segura por isto que se chama o gatilho, e a elasticidade da cana vai dar origem a isto. Este brinquedo encontra-se em várias zonas de Portugal, às vezes com umas pequenas diferenças no engenho do gatilho. Durante muito tempo, como disse, pensei que era o mais nacional deles todos, porque o resto, quase tudo é europeu e de outros lados. Em determinada altura, houve um amigo e também um grande investigador destas matérias, o Antão Cortizas, que é um homem da Galiza, que me chamou a atenção para a existência de um livro de 1937, publicado na Catalunha, que faz um levantamento dos brinquedos da Catalunha naquela época, e lá vem uma espingarda semelhante a esta, com uma pequenina diferença no gatilho, mas que diferença é essa que também já encontrei em Portugal. E para meu espanto, maior ainda, no início da nossa escola, há 2 anos, portanto, embora a história destes materiais que estão na escola já venha dos anos 80, tivemos aqui a presença do nosso amigo Jean-Pierre Rossi, que também é amigo da Estela Mares, e que nos ofereceu uma coleção de brinquedos feita pelas crianças do norte da África, e além disso trouxe muita bibliografia, ou demos a conhecer muita bibliografia escrita por si. E qual é o meu espanto? Quando numa das obras dele acabo por encontrar uma referência à imagem, tal e qual é esta espingarda, utilizada pelas crianças cabilas da Argélia, num apontamento etnográfico dos anos 30 também. A terceira estrela é uma estrela que eu julgo que vocês conhecem na Argentina, como por todo o mundo conhece muito bem. É aquilo que em Portugal tem muitos nomes. Aqui escolhi o Nick e o Bufa-Gatos. Portanto, toda a gente conhece aquele brinquedo com que se fazia rodar um botão ou uma roda, uma chapinha de vários materiais. É um brinquedo também universal, e que tem uma imagem de um pintor brasileiro que faz a representação desse mesmo brinquedo. Aqui tem imagens destes mesmos brinquedos entre os índios do norte da África. É um livro que é acessível na internet sobre os jogos dos índios da América do Norte. E depois aqui uma imagem de um vaso grego que mostra um cortejo nupcial, a noiva sentada, as amigas a levarem-lhe prendas, e entre as prendas esta aqui leva precisamente um brinquedo destes.
chamava-se rombos. Porque é que se levava um brinquedo destes para uma noiva? Porque as noivas utilizavam este material para, no contexto de uma oração, para utilizarem no contexto de uma oração essa que era no sentido de pedir aos deuses que os seus maridos não lhes fossem infiéis, protegessem os seus maridos das tentações da infidelidade. E é uma tradição que nós encontramos ao interpretar este mesmo quadro, esta imagem que vem num vaso grego, está no Museu Britânico, mas que se encontra depois na literatura da época. Curiosamente, na época romana, há aqui uma semelhança com a interpretação feita pelos gregos, e aparecem imagens, não já nos cortejos nupciais, mas do Cupido, precisamente a brincar com rombos, com um brinquedo deste género. Este brinquedo inspirou a marca, o logotipo da nossa escola do brinquedo, que vocês podem ver, portanto, no desdobrável atrás de mim. A escola do brinquedo tem realmente como objetivos salvaguardar o passado, inspirar o futuro. E aí tem, portanto, algumas sinaléticas para a escola do brinquedo, que era a escola do Loureiro, daqui da povoação da aldeia onde nós vivemos, portanto, que é uma aldeia a 10 km da cidade de Coimbra. A recuperá-la, e onde vieram a integrar toda uma coleção que comigo, com a minha ajuda, se veio a construir já desde os anos 70. Portanto, aliás, dos anos 80, 86 em diante, teve um desenvolvimento muito grande, acabou por andar até por várias partes do país, esteve também em Bruxelas e em Itália, e durante muito tempo teve depois numa certa letargia, que foi agora novamente reativada há 2 anos, com a presença, como disse, do Jean-Pierre Rossi e de uma amiga também brasileira, que agora queria lembrar e não consigo lembrar o nome. Fizemos um curso, um seminário, e fizemos, portanto, a abertura da escola. Ainda é uma coisa muito pobre, muito rudimentar em termos de mobiliário, ainda com muita pobreza em volta, não temos tido apoios grandes que nos permitam fazer realmente grande trabalho, mas temos uma coisa que é importante: sonhamos que realmente isto pode ser uma forma de proteger um património que é de todos e que vem de há muitos séculos. Um património que também acaba por ser construído e aumentado e ampliado. Aqui temos 2 imagens da coleção vinda por parte do Jean-Pierre Rossi, e aqui 2 imagens que têm a ver com 2 brinquedos, entre outros, que nos foram trazidos precisamente da Argentina por Stella Maris. Trata-se, pois, de uma iniciativa comunitária que deseja ser conhecida e evoluir para ser um centro de pesquisa, de preservação, de divulgação dos materiais lúdicos. Vamos fazendo trabalhos, como já dissemos, colóquios. Aqui temos Stella Maris, no dia em que veio, aproveitámos para fazermos um pequeno colóquio, e ao mesmo tempo tivemos uma festa, porque foi o dia da comemoração do 25 de Abril, o dia da libertação do Estado fascista em que vivíamos até 1974. Tivemos a presença do Presidente da Câmara do município de Coimbra. Outros cursos, aqui temos um outro curso e uma amiga que também está a palestrar. As visitas de séniores, este sénior altamente divertido com o brincar do arco. As visitas de crianças, muito em especial dos jardins de infância, com as quais falamos, mostramos e ensinamos a fazer alguns brinquedos. Visitas de estudantes universitários. Trata-se de um grupo de 50 estudantes universitários da área do design e da arquitetura, que vieram cá fazer esboços, dar-nos ideias de como isto poderia vir a ser, se um dia nos saísse a sorte grande. Não tem saído até agora, vamos ver se ainda sai. Este nosso projeto realmente vai no sentido de fazer a proteção, como também dissemos anteriormente,
de um património que é essencialmente um património da história das infâncias, por isso se calhar tem sido muito esquecido, porque muitas coisas que são da criança, da infância, das infâncias, são muito facilmente esquecidos pelos adultos. É um património que, por isso mesmo, por ser um património das culturas da infância, é também um património da humanidade, que continua a ser inspirador no nosso tempo. Este é o logotipo que vocês veem atrás de mim, é o desdobrável que vocês veem atrás de mim. Não veem o que está escrito porque está tapado por mim, mas diz: garantir o direito a brincar e a fazer os próprios brinquedos, preservando memórias do passado e inspirando o futuro. É um património realmente inspirador, porque leva as crianças a movimentarem-se, a observar, a terem habilidade e a criarem artisticamente aquilo que de facto lhes interessa criar para eles próprios se espelharem nas coisas que fazem. É um património inspirador porque realmente nos leva para o sol, nos leva para o ar puro, nos leva para o espaço livre e a conquistar e a absorver de uma forma imaginosa. É um património inspirador porque das coisas que a gente pode ter à mão, porque são desperdícios ou porque são objetos ou são materiais da natureza, podemos criar muita outra coisa. Podemos fazer coisas, não será só replicar aquilo que a tradição trouxe, mas criar novas tradições, criar novas coisas. Sobretudo criar coisas que nos façam felizes, que nos façam, que nos satisfaçam. E aqui esta imagem faz-me lembrar uma expressão muito interessante de um pensador, de um pedagogo dos princípios do século XX, de Crowley. E se a escola fosse uma fábrica de brinquedos? O que seria realmente este trabalho, esta ideia de colocar as crianças a fazer aquilo que realmente gostam de poder ter nas suas mãos e que lhes pode servir para serem artistas, para serem alguém que imagina um mundo diferente, um mundo melhor. Termino com o painel de entrada na nossa escola. Neste quadro temos um poema que é de um poeta português chamado Sebastião da Gama, que diz simplesmente isto no seu poema: pelo sonho é que vamos. E aí ele continua: vamos pelo sonho. Não sabemos bem onde é que vamos chegar, o que importa é que partimos e vamos. Não sabemos onde e também não nos interessa. O que nos interessa é o momento presente. A imagem que tem do rapazinho a subir para umas andas é também tirado de uma obra literária, que já aqui referi, Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos, publicado nos anos 1960 por um autor do neorrealismo e que escreve este Constantino. É um livro infanto-juvenil não só, portanto, também os adultos também gostam de o ler, e que mostra um garoto que faz brinquedos de alguma forma para resistir àquilo que é o conjunto de brinquedos e de atividades que os miúdos ricos no verão trazem para a própria aldeia. E então ele mostra que não tem os brinquedos que eles trazem da cidade, mas tem os brinquedos que ele é capaz de fazer e que eles não sabem utilizar, porque saber utilizar masandas nem toda a gente o sabe fazer. É assim que o universal é um local sem paredes, diz um dos nossos poetas também, aqui de Coimbra, não só de Coimbra, mas viveu quase toda a sua vida aqui em Coimbra, Miguel Torga. Estamos convictos de que a nossa ação no âmbito deste projeto comunitário, ainda que nascido numa pequena aldeia perdida no mapa, lá no Loureiro, Sernás de Coimbra, em Portugal, é um modo de os seus habitantes se associarem a todos quantos na aldeia global resistem, cada um a seu modo, contra a perda da memória individual e coletiva, indispensáveis para que a humanidade saiba de onde vem, onde está e para onde vai. Aguardamos o vosso interesse, se possível a vossa visita, mas provavelmente não vai ser muito fácil a vossa visita, pode ser que alguns, Estela já cá esteve. Se quiserem podem encontrar-nos no Facebook, nesse www.facebook com Escola Brinquedo Tradicional Popular.
basta que escrevam Escola do Brinquedo Tradicional Popular, provavelmente lá irão, e aí encontrarão notícias nossas, aí podem fazer comentários, as pessoas comentam as imagens que lá vamos colocando, e é também uma forma, por um lado, de termos uma sensação de avaliação do nosso trabalho, por outro lado, é também uma forma de obtermos informações, confirmação da existência das peças, das pessoas histórias das pessoas que realmente trabalharam, brincaram com estes materiais, e, portanto, é também uma fonte de conhecimento. E com isto, para já, fico à espera de algumas questões que possam colocar, mas agradeço a vossa atenção e espero que se tenham divertido. É isto. Muchas gracias. Creo que además de habernos divertido, nos invitó a pasear por la infancia. Aquí hay saludos de Argentina, de Brasil, de Portugal, de distintos lados que están conectados, le saludan. Y en realidad, mientras espero, si alguien hace alguna pregunta, a mí me retrotrajo y me gustaría que hable un poco más de eso que usted muestra, que es cómo recuperar esa creación, porque usted muestra, y lo vi ahí cuando estuve el año pasado, los niños creando, y eso de los niños creando, usted nos muestra la emoción, la creatividad y la imaginación, y después con esas muñecas industriales nos muestra un mundo que, coincido con usted, al niño no le permite, a la infancia no le permite crear, es algo que viene construido y no vive esa vivencia. Me gustaría que incluso como investigador y también como que uno jugó cuando chico, ¿no? ¿Cómo nos dejara una ampliación de eso, de su mensaje? Sim, vamos ver se eu consegui perceber bem e vou tentar responder no sentido de alguma experiência. Perdi o contacto, não sei se estou... Sim, já está. Essa é também uma fonte interessante de conhecimento, não tanto porque as crianças nos tragam a tradição, porque elas não a trazem, elas têm que receber a tradição, algo que lhes é mostrado, que lhes é ensinado, do qual depois podem partir para fazer muitas outras coisas. E esse tem sido também digamos um objeto da nossa observação, por um lado as emoções, por outro lado a inspiração que elas têm a partir daquilo que se lhes coloca, daquilo que se lhes oferece, para elas realmente darem asas à sua própria imaginação. E também isso pode ilustrar-se com alguns exemplos. Um dos exemplos interessantes foi que também há um ano e tal, tivemos aqui um pequenino grupo de um jardim de infância de um colégio aqui de Coimbra. Uma das coisas que me pediram logo foi que não fizéssemos fotografias no sentido de identificar as crianças. Portanto, pedimos para elas se sentarem de forma a que eu pudesse estar, que elas me rodeassem e eu pudesse ir fazendo. Nós sentamos junto delas, levamos materiais, levamos sobretudo aqueles materiais mais simples, as cascas de nozes, o junco, ou também neste caso aqui é uma erva chamada, um raminho chamado giesta, e portanto materiais que são fáceis depois de exemplificar junto das crianças. E eu estava a fazer um brinquedo que se chama
uma cadeira com esta gesto. Bom, mas pensei que eram tão pequeninos, 3 anitos, julguei que não valia a pena estar-lhes a passar para a mão porque eles não eram capazes. Lembro-me então de uma miúda pequenina chinesa também, portanto ficou-me também essa imagem. Não, eu quero fazer, eu quero saber como é que é, quero fazer, é importante para mim. E, com 3 anitos, não, tem a idade precisamente da minha neta, não é? Mas a minha neta não faz. Eu é que faço uma coisa dessa. Achei muita piada a garota querer realmente saber fazer. Uma outra experiência interessante e que tem uma outra dimensão pela qual podemos explorar foi também, não propriamente nesta experiência agora destes 2 anos com a escola, mas com o trabalho que fazíamos já a partir dos anos 80, que andámos de um lado para o outro. E fizemos uma vez um workshop também com crianças de um lar de crianças que estão protegidas por esse lar e que, de qualquer forma, algumas delas tinham alguma relação com as suas próprias famílias, uma relação semanal. E também uma das coisas que me impressionou foi verificar que 2 das raparigas faziam os brinquedos, fazia a cadeira, fazia, sei lá, um colar feito com bolotas, fez várias coisas e eram 2 raparigas para além do grupo. Acabavam de fazer o brinquedo e muito cuidadosamente iam colocá-lo à parte. Enquanto os outros os tinham, acabavam por brincar, estragarem, não sei o quê, aquelas iam cuidadosamente colocá-los à parte. Portanto, isso foi algo que nós observámos e quisemos saber porque é que acontecia aquilo tão diferente do que estava a acontecer com os outros miúdos. A resposta foi que no final da semana, domingo, a minha mãe vem ver-me e eu quero ter alguma coisa para lhe dar. Portanto, e o que lhe deu foi realmente o que queria dar. Portanto, eram estes brinquedos feitos assim num workshop e numa pequena visita que nos fizeram ao Loureiro. Portanto, o que mostra também esta ligação afetiva que pode ser alimentada, é algo que a garota gostou de fazer e ao mesmo tempo, porque gostou, era também aquilo que ela queria dar, oferecer à mãe. Não sei se respondiste, ela. Sí, claro, que respondió. Lo que pasa que es muy interesante lo que usted marca y es muy importante marcarlo, esto de la creación. Usted muestra juguetes o brinquedos efímeros, pero que están en torno con la naturaleza. Y eso es importante, que el niño lo tiene al alcance de la mano y lo puede confeccionar cualquier niño. Sí. Y pienso que usted mostró el cuadro de Bruegel y mirando el cuadro de Bruegel y mostrando los juegos que usted muestra, que tienen en la escuela de brinquedo, el aro, da la cuenta de que del 1500 a la actualidad esos juegos se fueron retransmitiendo, pero también seguramente fueron como recreados, es decir, hay juegos que la creatividad de un niño o una niña le hace agregarle algún componente o alguna modificación, y esa es la riqueza de ese juego que usted muestra, y que además yo tengo un libro que usted me regaló, que es que me parece que es impactante este libro, y creo que es interesantísimo tenerlo desde el punto de vista que su investigación nos muestra variedad. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, la cesta de Emilio. La cesta de Emilio es una belleza, ese juguete. Ese juguete, los niños que vienen al museo del juguete se están fascinados. Entonces,
es fascinante ese juguete. ¿Puede Porque contar cómo lo hacen para que se sepa cómo lo hace? Porque es maravilloso ese juguete. este brinquedo, este joguete nós chamamos cesta de milhã, milhã. E a milhã é esta ervinha, portanto, tem um pé depois comprido, mas é uma ervazita, que se encontra nas zonas úmidas, nos quintais, onde temos feijoeiros, normalmente, ou outras plantações. E aparece nos quintais como uma erva daninha, não é? E quando ela está, digamos, madura, tem esta propriedade de aderir a qualquer coisa. Se eu aqui encostasse ao meu casaco, ela agarrava com facilidade. Estão a ver? Agarra com muita facilidade. Então a ideia é aproveitar esta possibilidade, esta vantagem da própria erva, para fazer como se fosse plasticina. Portanto, já que adere a qualquer coisa, adere a ela própria. E o que nós temos é a cestinha, são ervas enroladas, 2 ou 3 ervinhas enroladas fazem o fundo, depois adere sempre a aderir a ela própria, como se fosse plasticina. No jardim de infância fazem coisas destas com plasticina ou com argila, não é? Portanto, e ela adere, vai-se fazendo a parte da cesta. E depois é simplesmente colocar uma outra e fazer a asa da cesta. Pode ser uma cesta com uma asa, uma cesta com 2 asas. Portanto, este aqui é um brinquedo que se fazia em variedíssimas partes do país. Penso na Galiza também se fazia, aliás até com outras ervas, com estas ervas que têm esta capacidade de aderência, não é? É interessante que quando começámos a trabalhar, os meninos e as meninas não conheciam nada disto, mesmo as de cá do Loureiro. Nós entregámos várias coisas, falámos na cesta. Passado algum tempo, num workshop também que fizemos, as garotas já tinham, sobretudo garotas e garotos, portanto não eram só as meninas, eram os meninos e as meninas, já tinham outras coisas, tinham casas, tinham outras coisas que deixavam de ser cestos para serem ninhos, os ninhos de pintacilo, de pequeninas aves. Portanto, a imaginação. Agora, realmente a tradição que vem de mais longe, aqui que ficou registado, foi a de cestas. Portanto, é simples aproveitar desta propriedade de aderência da erva milhã, que em determinada altura do seu desenvolvimento tem esta propriedade de aderir a ela mesma. E aí tem a cesta de milhã, que de facto já vi que no museu a Estela já colocou uma vez num post no Facebook, e vi que realmente é pena já estar tão seca, porque nós aqui todos os anos temos erva milhã e todos os anos vamos refazendo de forma a que ela mantenha esta cor. Portanto, de ano para ano vai perdendo, vai se estragando, não é? Mas é efêmera também, dura um ano, ou se eu colocasse aqui junto da minha roupa, facilmente desaparecia. Sí, en el Museo de Antropología Carafa de Córdoba nos pidió una exposición y nos pidió, ahora en la pandemia nos pidió ese juguete, o sea, nos pidieron fotos. Aquí de Brasil le saluda Salua y dice que es un contacto muy enriquecedor, que conocía a Joao de nombre. Uhum. Y había visto algunos trabajos, pero que están fascinados con lo que está diciendo y que le retrotrae a la infancia, porque muchos dice, de esos brinquedos los hacían en la infancia en el interior de Bahía, en Brasil. Nós temos muitos amigos no Brasil que trabalham isto, o Gandhi, agora de repente, mas lembro-me do Gandhi, lembro-me de vários, de repente é difícil de conseguir.
Mas agradeço, Salua, que entres em contato connosco através do Facebook, é fácil de conseguir. Ou então, se quiserem também o meu e-mail, também é fácil. Olha, Gandhi, estou a ver aqui, Lídia Ortélio também, estou a ver já referências a eles. O meu e-mail é João, sem til, João, Joao, como Joao, João, ponto, amado, arroba, sapo, sapo.pt. Joao.amado, arroba, sapo.pt. É uma forma, portanto, de irmos contatando y vamos aprendiendo uns con os outros. Vamos aprendiendo todos. Dice que tiene más de 2000 juguetes artesanales y que sueña con tener un espacio para exponerlos. Ótimo. Y le quería comentar algo que sucedió hace pocos días. Usted mostró el espantagatos, algo así. Sí. Bueno, en la cueva de Aichol, donde estudié ese dado que se publicó el libro, estamos analizando si unos pequeños círculos con perforaciones podrían ser de ese juego, y estamos hablando de 7000 años al presente, pero también un investigador, Lidio, publicó hace pocos días y lo contactamos en la Universidad de Calgary, encontró en un sitio arqueológico en Perú una pieza de arcilla que es exactamente igual y tenía hilo atravesado, o sea, entonces existe la posibilidad que en el Imperio Inca, estamos hablando de 1200, 1300, 1400, se haya practicado, o antes incluso, podríamos estar hablando de un juego antiquísimo que yo lo jugué con botones, pero usted me mostró con carozos también. Usted me mostró con carozos alguno de ellos. Sim, com a falange do pé do porco. Funciona da mesma maneira também. Falange, aquele osso dos dedos do pé do porco. Furado, pelas crianças furavam e conseguiam fazer um brinquedo semelhante. Aqui numa zona norte aqui de Portugal, e depois, curiosamente, encontrei também referência num livro italiano como uma prática dos miúdos ali também de uma zona perto de Turim. É engraçado. Portanto, este brinquedo era realmente um brinquedo universal. Vimos aqui agora, pelo seu testemunho, aquilo que tem a ver com os incas, mas também falámos naquilo que acontecia na Grécia, e também a arqueologia. Também tem tido várias pessoas da arqueologia aqui na Europa que me têm falado do aparecimento de peças semelhantes e provavelmente poderiam também ter sido realmente material de jogo. Agora, no caso dos incas e do exemplo que deu, que já tem a linha, o fio também permanece, isso é uma prova muito grande realmente da antiguidade e da universalidade desse brinquedo. Escolhemos-lo realmente como inspirador do nosso logotipo, mostra que está atrás de mim, mostra realmente uma roda e as linhas. Depois há realmente outras leituras a fazer, desde a mão branca e a mão negra, portanto, para mostrar esta universalidade. Há a mão pequena e a mão grande para mostrar a intergeracionalidade. Há as cores diferentes, as 4 cores, para falar também dos 4 elementos da natureza, que eram as grandes fontes para os brinquedos tradicionais populares, não tanto para o pio, como a Salua diz que era o nome no Brasil, mas para outros. Portanto, embora também há um exemplo deste mesmo brinquedo feito com a flor de nenúfar, numa zona do Afeganistão. O nenúfar, aquela flor branca grande
que existe nos lagos. Normalmente os adultos caldo do próprio nenúfar. Também uma prática muito interessante e é um exemplo de como a mesma ideia pode inspirar coisas tão diferentes. Y si no hay, voy a mirar en el otro chat si no hay preguntas, que siguen felicitándolo, que están maravillados. Yo quisiera que nos cuente del Arraioko, que es ese juego hecho con Noise, que no sé si tiene para mostrar, que también a mí me maravilló ese juguete. Tenho que tenho que ir aqui buscar. Não consigo encontrá-lo agora aqui. Trouxe uma caixa e, pelos vistos, não o trouxe. Mas trago um outro. Claro, portanto, semelhante a este. Portanto, isto é uma réplica. Foi trazido pelo nosso amigo Rossi, do norte da África. Mas também existia em Portugal. Tenho também a informação de que existia em Portugal. E é a mesma ideia do tal arraiô que falou a Estela. Portanto, eu tenho agarrado uma cana, isto tem um eixo, portanto, tem o fio, portanto, para agarrar assim, tem o eixo, e agora funciona deste modo, eu puxo, e faz isto. No caso do brinquedo que a Estela falou e que eu julguei que tinha aqui numa caixinha, não tenho, deve ter noutro sítio, não sei onde. No lugar desta cana, é mais complexo, por isso mesmo. No lugar da cana é uma noz, portanto, que é também atravessada, também tem o fio, mas isto que aqui está, que é muito mais simples de fazer e com material também mais acessível, era uma noz, o que se tornava muito difícil, porque a noz é isso, a noz deve ser mente isso. É muito difícil de perfurar, faziam isso com ferro quente, com ferro já incandescente, e conseguiam furar. Portanto, neste caso, a cana é muito mais brinquedo mais fácil de pôr os garotos a fazer, porque em termos de um workshop com canas é muito mais simples. Portanto, o efeito é este. Agora, um aspecto também interessante é que este é uma réplica tal e qual do que veio pelo nosso amigo, nos foi oferecido pelo nosso amigo Jean-Pierre Rossi, de Marrocos, mas em Portugal também temos conhecimento dele, precisamente tal e qual como este que está aqui. Era um brinquedo também muito antigo, há a possibilidade, portanto, por algumas imagens que surgem também em vasos gregos, de alguma maneira ver este engenho já nas mãos de crianças gregas. Depois, na época medieval, foi um brinquedo, sobretudo aquele feito com nós, foi muito popular. Em França havia mesmo há muita iconografia da época medieval, muita ilustração que mostra desenhos destes. Inclusive havia um príncipe que tinha este brinquedo no escudo, portanto,
portanto, na heráldica da sua família, não é? O que era engraçado. Sí, maravilloso. Sí, con Jean-Pierre Rossi trabajamos juntos hace muchos años. Jean-Pierre vivió aquí en mi casa un mes porque el museo tiene siempre una habitación, una cocina, un baño para los investigadores que quieran venir, entonces siempre, ahora estamos trabajando juntos en Marruecos. Aquí le ponen que han jugado con flores también, piedras, y dice el corrumpio efecto con tampas de garrafas. Sim. Com as caricas, que nós aqui chamamos. Sim. E há muito, sobretudo em África, em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, os meninos brincam ainda muito com esse tipo de brinquedo. Sí, en el último libro que editamos con don Adriano Rocha, una investigadora italiana, y publicó todo un artículo que es su tesis doctoral realmente en pueblos indígenas africanos, en comunidades, y son todos juguetes efímeros, diríamos, todos juguetes confeccionados como usted muestra con material, con caña, con flores, con hojas, y los niños dicen que los juegos son según las estaciones. Las flores que hay, y de ustedes debe ser igual, ¿no? Según en la época que hay una flor, una planta, se hace el juguete. Sim. São sazonais, como a gente diz. Há brinquedos típicos da época do outono, como por exemplo aqueles brinquedos feitos com as bolotas, não é? Ou com as castanhas. E na primavera, por exemplo, há imensas coisas que eram feitas com as flores, não é? A boneca de papoila é aquela que nós mais evidenciamos pela própria beleza desse brinquedo, não é? Mas cada época tinha os seus brinquedos, para além de haver aqueles que atravessavam o ano inteiro, não é? E alguns atravessavam o ano inteiro, mas por regras de alguma forma próprias da cultura da infância, das infâncias, só eram adequados para determinados períodos. É o caso do peão, que é uma coisa muito interessante. Havia regras para o início do jogo do peão. Em determinadas alturas, só no dia de São Simão é que se jogava o peão, não é? A partir do dia de São Simão. E se algum garoto, antes do São Simão, que não sei bem muito quando é que é, mas penso que é também agora na altura do outono, se algum garoto antes do São Simão se atrevesse a brincar com o jogo do peão e com o peão, bom, era de alguma forma criticado, mal visto pelos... É uma história também que está contada na literatura, e neste caso, mais uma vez, por esse livro que já aqui referi, que é o Constantino Guardador de Vacas e de Sonhos. O Constantino um dia saiu da escola da professora, muito magoado com a professora, e queria se vingar, então não se podia vingar da professora porque era uma autoridade, vingou-se dos colegas a pôr-se na rua a jogar o peão. E os outros primeiros acharam muito estranho, depois acabaram por jogar todos o peão, mesmo não tendo ainda chegado o dia do São Simão, que era o dia em que se começava a jogar o peão. Há mesmo um provérbio, no São Simão joga-se o peão, qualquer coisa assim. Aquí le dicen que también existían los juegos de las estaciones, de la lluvia, de los vientos, del calor, y dice que la historia que está contando, qué bonita que es la historia que acaba de contar, le dicen. Sí, usted a mí también me hizo ir a mi infancia, porque la primer foto que usted muestra para mí es un avestruz que nosotros también la hacíamos, y me hizo recordar que con zapallo le llamamos aquí, pero creo que ahí se llama aboboa,
que es para comer, una planta que es un zapallo. Nosotros sacábamos las hojas y los caños, o sea, los troncos son huecos, entonces hacíamos o silbatos o hacíamos comida, le rellenábamos con barro, Aí rellenábamos está, uma das nossas constelações é precisamente essa da culinária infantil, não é? Porque muita dela era meramente simbólica, não se comia nada. Em alguns casos comia-se, só mastigava-se, não é? Havia ervas que se mastigavam, havia frutos que se comiam. Nesta altura agora havia o medronho, que é um fruto muito bonito, de uma árvore muito bonita, e que há muito agora nesta altura, era uma um dos brinquedos, dos entretens e das brincadeiras era comer alguns medronhos. Com os perigos, que comer um pouco mais desses medronhos fermentava no estômago e dava origem a uma embriaguez, a uma bebedeira. Muitas crianças tiveram a sua primeira bebedeira, não sei se diz assim em espanhol, a sua primeira embriaguez comendo esse frutinho, que é um fruto muito doce, muito bom. Borrachera sería. Es una borrachera. Y también cuando usted muestra las cerezas, en mi infancia, yo me crié en el ámbito rural, en un pueblo pequeño, había árboles de fresno, entonces tomaba la semilla y me hacía aros. Sí, sí. También, y acá dice que en la culinaria infantil se usaba barro, hojas, flores. Dice una persona que era un encantamiento el universo que era cocinar, y es cierto. Y también cuando usted mostró las muñecas de papel, me hizo acordar a mi abuela, que cuando llovía a veces, los abuelos, la abuela nos hacía eso y nos entretenía, y tenía la muñeca plegada y la desplegaba, y nos contaban historias, ¿no? Creo que en la actualidad un poco esa transmisión de que usted habla intergeneracional como que se perdió. Sim, muito, infelizmente. E é um pouco essa, digamos, a luta de quem anda nestas coisas, é tentar recuperar, mostrar que afinal ainda vale a pena e que podem ser pontos de partida para coisas ainda mais bonitas, até aliadas com as novas tecnologias. Isto não significa que tenhamos que pôr de parte as novas tecnologias, mas ser capaz de equilibrar e combinar umas coisas com outras. E provavelmente, se combinar, se souber agarrar nisto, poder-se-ão fazer coisas ainda muito mais maravilhosas, não é? E que ficam na memória das crianças e que as satisfazem, que lhes dão prazer. Acá dice que... Das crianças e dos adultos. Sí, acá le agrega que hacían las muñecas para que pare de llover. Y decían, Santa Clara clareó, San Domingo alumbró, vaya la lluvia, llegue el sol. Era y un docente de educación física dice que él, cuando vino la pandemia, pensó que iba a hacer con las clases de educación física, y dice que lo que hizo fue acordarse de que alguna vez escuchó una charla que dimos en el museo, de que había que valorizar a los abuelos, y dice que propuso a los estudiantes de nivel secundario que le preguntaran a los padres y a los abuelos qué jugaban. Y dice que en la escuela, o sea, estoy hablando de San Luis, la provincia de San Luis en Argentina, dice que en la escuela, Pablo Peme, dice que en la escuela al director no le gustó mucho, pero dice que la familia se sintieron emocionada porque los nietos y los abuelos se reunieron y volvieron a practicar juntos algunos juegos que los abuelos les enseñaron. O sea que
tal vez sería interesante invitar a través de su excelente charla y lo que ustedes hacen en esa escuela de brinquedo tradicional y popular, a la juventud, a todos los profesionales de la educación, de cualquier área, que hasta la historia se puede enseñar, ¿verdad? A través de Sim, sim, juegos, sim. como dice Del Croix, si la escuela podría usar el juego como una estrategia, ¿no? Entonces, invitarles a que valoren los ancianos y veamos qué transmisión intergeneracional se puede hacer, ¿verdad? Tenho que ir. Estela, também tenho agora aqui um compromisso. Sí, acá São às 7h30. vamos cerrando y Às acá le 8h30. dicen muy linda experiencia y que es muy linda recordar la memoria. Sim. Despedimos a la gente, le agradecemos esta charla al profesor Joao. Muchas gracias por haber aceptado la invitación del museo y Sim. Eu é que tenho que agradecer, isto para nós também é extremamente interessante fazermos estes intercâmbios, tu já cá vieste, desta vez fui eu que fui aí de uma forma tão fora de, tão inesperada, não é? Mas de qualquer forma é interessante haver esta interação, aprendemos uns com os outros, temos tanta coisa realmente que pode juntar-se para irmos caminhar no mesmo objetivo que com certeza todos temos. Foi bom saber que há aqui várias pessoas interessadas a ouvir-nos e a tentar também interagir através da conversa, do bate-papo. Com certeza, portanto, ficaram também aí com o meu e-mail e poderão fazer interação. Tem também o Facebook para continuarmos em algum trabalho e juro que vamos continuar realmente nesta conversa e neste trabalho em conjunto, no sentido de fazermos a recuperação, de facto, das tradições, não para nos mantermos nas tradições, mas para podermos, primeiro, ser felizes no presente e também mostrarmos que há coisas aqui que realmente podem ser continuadas, valorizadas e ser, de facto, inspiradoras para coisas boas do futuro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando por Facebook Live, por Seminario Web, y les invitamos a seguir al profesor por el Facebook que ha dicho recién. Mañana va a estar el video y van a poder extraer de ahí también bien la dirección. Y les invitamos a seguir el Facebook también del museo, que el 1 de diciembre tenemos otra charla con Juegos de México y después nos vamos a desplazar a España y así vamos a tratar de ir juntando toda esta línea, todos estos investigadores que nos enriquecen con su trabajo sobre los juegos de cada cultura, de cada país, para construir este patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad que nos plantea Joao. Muchas gracias, Joao. Buenas noches. Um grande abraço para vocês todos, para si e para o seu marido também. E até uma próxima. Tá. Obrigado. Gracias, adiós a todos. Obrigado, Buenas noches. boa noite também. Obrigado.